Olá pessoal, boa tarde, tudo bom com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Hoje vamos falar das emoções. Por que vamos falar das emoções? Porque no mundo do jeito que está, existem muitas emoções de muitos conflitos. E cada um vive um dilema. Vemos os dilemas de experiências dessa vida aqui. Vivemos uma experiência, um conflito interno que foi deixado em branco, lacunas de experiências de vida passada, e cada ser humano cada indivíduo tem essas experiências que são emoções que são além das manifestações que possam ser de ordem corporal ou fisiológica. As nossas emoções relacionadas a de ordem corporal, elas se manifestam de várias maneiras. Os distúrbios são variados, fortes dores de cabeça, mal-estar, indigestão, sempre com indigestão, um mal súbito de energia, horas eu estou muito bem, horas eu estou muito mal, então tudo isso mexe com o nosso sistema imunológico, nosso sistema de ordem emocional, e também nos faz despertar sentimentos que a gente não tinha. Às vezes ocorre como um pânico, uma ansiedade, uma depressão, uma situação que tu não provocou, tá? Uma situação que você está vivendo, mas você não provocou essa situação. Então, esse conjunto de emoções que nós trazemos nessa nossa bagagem de vida aqui vivida, nem sempre foi provocada aqui nessa circunstância, nesse momento. Às vezes é trazida de outra vida. As catarses são termos de origens fisiológicas, né? O significado de limpeza e de purificação para cada ser humano. Ela é utilizada para designar estados de libertações psíquicas, né? O ser humano vivencia quando tem uma situação desagradável ou quando ele consegue suportar uma trajetória de vida e superar uma determinada situação, como medos, como opressões, como indiferença e outras perturbações psíquicas. A catarse espiritual, gente, ela significa um processo que vem do espírito para o humano. É espiritual. Libertação, né, que é rumo a uma limpeza energética, uma aceitação, uma purificação, referido também à nossa integridade intelectual, moral. Más tendências, principalmente relacionadas às más tendências. Você não é uma pessoa má, mas você no caso, tem um hábito adquirido que não foi nessa vida de estar prejulgando todo mundo, botando defeito em tudo e todo. Então, isso significa maledicência. O ato também de julgar, né, as pessoas, ela já vem com uma maledicência por você não estar vendo o lado positivo da pessoa, mas você está vendo só o lado negativo de você, porque você é maledicente e você vê a maldade em tudo e em todos, tá? A acesse mística, né, que essa catarse, ela nos leva diretamente a uma acesse mística, que significa que colocamos para fora tudo que nos é nocivo. Tá? A nossa natureza, ela compreende a nossa integridade. Então, a nossa integridade, ela consiste em a moral, né? O bem-estar, o viver bem, o nosso emocional, o equilíbrio, a harmonia, a vontade de viver e de estar de bem com a vida e sempre encontrando coisas positivas e nunca coisas negativas no nosso caminho. Contanto que tudo isso acesse a prática e a renúncia ao prazer, mesmo que a satisfação de algumas necessidades primárias seja como um processo de santificação pessoal. O que quer dizer isso aí? Você vai se tornar uma pessoa pura algum dia. Ninguém nasceu para ser anjo, ninguém nasceu para ser santo aqui na Terra. Isso aí é uma lapidação. É uma maneira que nós vamos encontrando através da acesse, que ela está no nosso inconsciente e ela é como se fosse um depurador. Então, às vezes, você se encontra brigando entre você mesmo, né? Você encontra em conflito com algumas ideias e com alguns ideais que você pratica, então você está sendo chamado a realidade. Porque, para quem acredita numa energia superior, para quem tem uma filosofia de vida cristã,
A acesse é o esforço que nós fazemos para dominar as nossas más tendências e os nossos sentidos. E corrigimos isso tudo aos poucos através de uma reforma interior. Esse é um processo de libertação interior para cada ser humano. Falando também das emoções, para esclarecer que as nossas emoções, elas são vividas conforme nós atuamos aqui na Terra. Mas existem alguns fatos das emoções que nós trazemos dentro de nós, que já vem incrustada no nosso espírito no momento que a gente reencarnou, porque ninguém nasceu ruim ou ninguém nasceu totalmente bom. Nós somos espíritos errantes, somos almas errantes, tá? Estamos aqui, somos almas errantes, somos espíritos que já viemos de uma outra vida, de várias outras existências, e cada existência que tivemos uma tendência. Pode ser muito boa ou muito ruim, ou a metade, metade. Mas geralmente, se você se encontra numa situação deprimente, que você não sabe como você vai reagir ou atuar perante determinadas circunstâncias da sua vida, num conflito interno ou num conflito externo com um familiar, se você não fizer um esforço para você mudar o seu padrão vibratório, se você não fizer um esforço para você mudar o seu padrão vibratório, minha língua, né? O que acontece, gente? Você vai estar dando energia para influências negativas e as vibrações de baixa densidade, elas irão te cercar. Porque assim como tem muitas pessoas boas, existem muitas pessoas ruins. E o que são pessoas boas e pessoas ruins? As pessoas ruins têm má tendência, as pessoas boas, elas têm boas tendências. E a maldade, ela aflora até no momento de ira, no momento de um desentendimento bobo, tu vai ver se a pessoa ela é positiva ou não é positiva, se ela é negativa, se ela é boa ou má. Porque até um bom pode estourar, mas o bom, ele não pragueja, ele não... Eu tô dando exemplo, tá, pessoal? Não tô qualificando ninguém de bom ou de mal aqui, não. Tô dando apenas pequenos exemplos porque eu estudo. Então, se você fuma, cheira, faz qualquer coisa da sua vida, né? E você tem, por momentos, uns cliques, assim, um estopim de ira, de raiva, que não é seu, é porque essa energia, esse sentimento não te pertence, pelo menos nessa vida. O que foi que levou você a baixar o seu padrão vibratório? Pode ser uma influência externa, tá bom? Então, o que nós devemos de fazer quando a gente começa com essa luta interna? Procurar informações, de fazer uma reforma interior e verificar dentro de você, meu amigo, minha amiga, o que você está conforme ou desconforme com você e aponte no papel. Com certeza que você vai obter grandes resultados e também uma surpresa incrível. Porque, na verdade, não existe seres humanos aqui na Terra 100% bom. Existem pessoas boas, existem pessoas íntegras, existem pessoas de moral cristã, existem pessoas que são caridosas, amorosas, Porque, na verdade, são pessoas que estão trabalhando em cima da sua reforma interior. Mas se nós estamos aqui, porque a gente é imperfeito, e mesmo que nós não estejamos mais em corpo físico aqui nesse plano, vocês possam ter a certeza que cada um colhe o que planta. Nosso padrão vibratório, referido com as nossas questões emocionais, ele movimenta muitas energias internas e externas, tá? Um viciado não vai estar fumando sozinho nunca, assim como uma pessoa que bebe também nunca vai estar fumando sozinha ou bebendo sozinha, tá? Ou se injetando ou cheirando sozinha, ou seja, como for. Toda a vida desregrada que um ser humano vem a ter, para cada ser humano existe como 5 obsessores, tá bom? Para vocês terem uma ideia como são. Nós temos 7 corpos, né? Esses 7 corpos, cada um tem mais 7. Então, vocês imaginam o que a gente viveu nessas existências de vidas passadas e o que acontece com cada turbilhão de sentimentos que às vezes a gente é abraçado e a gente não tem noção
e que esses turbulhões de sentimentos possam ser reflexos de uma vida passada nessa nossa vida presente e às vezes desperta em nós sentimentos e coisas que a gente não consegue enxergar. Então, o que acontece com tudo isso que eu quero falar para vocês? Eu quero falar para vocês que cada um de nós tem o poder, sim, de escolher os pensamentos. Como que é isso, gente? Sim. Vocês podem fazer apometria para várias questões de saúde física, câncer, tumor, nódulo, problema na laringe, na faringe, no fígado, no rim, no pâncreas, intestino, blá, 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 blá. Sim, porque as doenças são tratadas na espiritualidade e a maioria delas também é curada na espiritualidade. Depois, quando você deixar o seu corpo físico, você vai estar completamente saudável, curado, tá bom? É isso que eu quero dizer para vocês. O que acontece com as questões emocionais? É o seguinte, se você não é uma pessoa que tem ataques de ira e de repente você começa a ter ataques de ira, preste atenção. Porque na realidade, você está despertando dentro de você alguma coisa que ficou em haver num passado muito distante, ficou lacunas e você não corrigiu, você reencarnou e nesse momento da tua vida, com a idade que você está, foi naquela época que aquele ataque de estupidez fluiu e você começa a manifestar sensações e emoções agressivas. Então, tudo isso é tratado na apometria. Ah, gente, o que é apometria? A apometria é um tratamento que se faz através das várias vidas passadas que nós tivemos. Nós temos corpos, várias existências, e para cada existência, para cada corpo, uma emoção, atitudes, comportamentos, medos, traumas, fobias e vários processos da morte. Então, existem coisas que devem ser tratadas, sim, para poder reequilibrar a nossa estrutura humana e encontrar um caminho de luz e de entendimento, de compreensão para toda aquela situação negativa que estamos vivendo aqui nesse corpo físico, que foi uma repercussão do nosso passado. Entendeu? Por exemplo, uma pessoa que sofre de muita dor de cabeça, no caso não quer dizer que seja esse, tá? Não é nem todas as dores de cabeça, é isso que eu vou te falar. Mas uma pessoa que sofre inteiramente de dores de cabeça, dores na nuca, tá? Essa pessoa vai fazer uma apometria, tá? Se faz a apometria com as subpersonalidades. Essa aqui é a minha personalidade de agora, tá bom? Essa Rosângela aqui é a personalidade aqui e agora. Oi, a personalidade da Rosângela, tá? Mas, quando nós reencarnamos, nós trazemos essa personalidade da Rosângela para a Maria, mas antes existiu várias outras personalidades e todas elas estão em desalinho. A Julieta, que no passado, no acidente de esqui, caiu, bateu a cabeça. O Eduardo, que no passado fez horrores e aprontou, e guilhotina com ele. E fulano assim, assim, assim. Vai chegar um momento que nesse nosso corpo, aqui agora, nesse presente meu, existem certas manifestações que irão aparecer e apresentar os sintomas, doenças sintomáticas que nós não adquirimos naquele passado, entenderam? Então, o que acontece com tudo isso? Acontece que temos que tratar para não sofrer, porque é horrível viver com uma dor de cabeça, e mais horrível ainda é a gente viver com a sensação de que o pescoço está fora da cabeça, porque a dor de cabeça, a enxaqueca, ela tem uma potencialidade muito grande de desequilibrar a criatura, mudar o humor completamente, querer viver encerrado num escuro e não querer enxergar ninguém, entenderam? Então, nas nossas subpersonalidades influem muito, tá? Tem muita influência no nosso presente, entenderam? Por que a gente tem que aprender a tratar com as emoções, a buscar uma ajuda, uma assistência para solucionar essa catarse que foi aberta do passado e que nós não conseguimos viver o nosso presente com harmonia, com integridade moral, física, né?
para poder tratar e dominar todos esses sentimentos e todas essas coisas, esses traumas e esses medos que nós vivemos, tá? A alma, eu vou falar para vocês da alma. A alma, ela não exclui nem o materialismo e nem o panteísmo, tá? O espiritualista, ele pode muito bem entender a alma como uma outra definição, mas sem prejuízo do ser imortal. Por quê? Porque a alma, a nossa alma, ela é a essência do nosso corpo físico, é a parte elétrica do carro, vamos supor. O carro sem eletricidade não funciona, tá bom? O que acontece? A alma é precisa, o corpo para estar vivo precisa de uma alma, mas a alma para estar viva, ela não precisa do corpo. Então, quando a gente morre, o corpo perece no caixão, a alma, ela sai do corpo físico, é diferente de corpo etéreo. O nosso corpo físico tem um corpo etéreo. O corpo etéreo, 24 horas depois, ele se desfaz, fica só um fluido. Por isso que existem muitos vampiros que vêm sugar os fluidos vitais do defunto, tá? A alma, ela é a essência da vida. A essência da vida, porque ela que dá vida ao corpo físico, deixando de estar dentro do corpo físico, ela passa a ser o espírito. Então, nessas todas as nossas vidas, nós tivemos alma e espírito, para que fique bem claro isso, gente. Entendeu? E todas as emoções, elas são registradas em nossos corpos, mas tem um corpo que agora não lembro, tá? Porque eu ainda não estou focada nisso, mas eu vou explicar para vocês. Existe um corpo, tá? Que ele traz todas as emoções. Por isso que Jesus dizia, quando você tem um inimigo, uma desavença, ide, e conversai, fazer as pazes com o seu inimigo, porque você vai trazer todo esse problema para essa vida presente, você vai encontrar ele lá na esquina de novo e vai ter aquelas antipatias que você não vai saber como solucionar essas antipatias, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham entendido. Eu queria passar para você o significado das nossas emoções, porque nem toda a emoção que você está sentindo, você cultivou nessa vida. A depressão é causa de vidas passadas. A ansiedade é um excesso enorme de futuro. A frustração é uma emoção daquilo que você não conseguiu solucionar, resolver e realizar, tá? O pânico é tudo aquilo que você desenvolveu por um lapso de uma situação que aconteceu aqui, mas ele é carregado lá do passado. As fobias, o medo do escuro, o medo de aranha, medo de rato, de sapo, medo d'água, pavor do mar. Então, são coisas, gente, que a gente tem que procurar ajuda, tá? E a apometria, que eu vou falar depois para vocês, porque eu estou estudando, estou praticando, me falta muito, recém um terço do que eu estou aprendendo, tá? A apometria, ela abriu uma porta para mim muito linda, muito gratificante, porque eu comecei com registro acástico e consegui enxergar e fiz um curso de esqueci o nome, IP, não sei o que, tá, não importa. E eu me dei conta, pessoal, que na verdade a apometria, ela me auxiliou a realinhar os meus chakras e entender as minhas situações por causa das minhas emoções. Eu não me reconhecia com algumas emoções e fatores que aconteceram nessa vida, provocados por pessoas da família, né? Esses fatores vieram fazer com que eu desenvolvesse uma síndrome enorme que já estava desencadeada do passado, de ansiedade, de fobia, um grande nível de estresse, de incomodação com a pessoa, e acabei surtando, parando no psicólogo e no psiquiatra. Agora, dizendo para vocês que a apometria, ela me auxiliou muito a encontrar essas respostas que eu estava procurando em mim. E não relacionado com a pessoa, porque a mim não interessa.
mas eu sei que a pessoa que eu tive esse conflito hoje aqui, nesse plano terreno, já foi meu filho no passado. Então, é necessário que venha surgir dentro de cada ser humano uma consciência lógica, uma lucidez para entender e conservar os valores positivos que ficam nessa questão e não ver somente o lado negativo, porque eu não aconselho regressão de espécie nenhuma, a não ser para tratar um trauma, um medo, uma fobia. O resto, não temos que mexer em vespeiros, porque se você descobrir que você no passado matou seu pai, sua mãe, assassinou, fez um montão de coisa horrível, você não vai ter coragem nem cara para olhar para essa criatura no dia de hoje. E se for inverso, pode vir suceder de despertar sentimentos muito desagradáveis, e aí sim você vai ser obrigado a fazer um tratamento psiquiátrico muito forte, um tratamento para você se recompor a sua capacidade, porque na verdade não existe essa necessidade de fazer essa regressão. É feita somente em doenças muito graves, em traumas, em medos e em fobias. Estão entendidos? As nossas emoções são secretas. O nosso coração é uma caixinha da aliança. Você ali dentro só deve colocar emoções positivas, sentimentos agradáveis com relação a todas as pessoas que convivem na sua vida. Você tem que ser útil para as pessoas que estão ao seu redor. Boa nora, boa filha, boa mãe, boa enteada ou bom enteado. Porque se o seu pai escolheu uma mulher para viver porque o relacionamento já tinha sido fracassado no passado, a mulher que está com seu pai, ela não está indiferente à sua existência porque ela sabe que é seu filho. E você não pode, também, por respeito às leis de Deus, fazer ao seu próximo o que gostaria que lhe fosse feito, estar indiferente à existência dessa mulher. Por alguma coisa, ela está no seu caminho para te ajudar ou para te afundar, dependendo da índole dessa criatura, tá? Dependendo da integridade moral e espiritual dessa criatura, ou ela vai te levantar e te dar boas ideias, ou ela vai te abafar. Então, isso também tem que ser muito levado em conta. Ou você escolheu o pai ou a mãe para viver, para nascer e reencarnar, as suas emoções relacionadas ao seu pai e à sua mãe devem ser de amor, mesmo que haja algum resquício de repulsa, de amor, de gratidão, porque você não é um abortado, tá? De respeito, de amor ao próximo, porque graças a sua mãe e seu pai você hoje está aqui, independente do que venha acontecer, do que tenha acontecido no passado. Os laços que nos unem aos meus irmãos, sangue é de pai e mãe, mas de questões espirituais, isso explica muito as antipatias e as faltas de respeito entre irmãos e irmãs. Então, tudo isso deve ser levado em conta com as nossas emoções, o nosso psiquismo. Me entenderam? Existem obsessores em vida também, e esses obsessores em vida somos nós. Uma mãe que não deixa o filho numa esquina, uma mãe que vive protegendo uma filha, uma mãe que vive preocupada com tudo e com todos, mas não cuida da sua saúde, um marido ciumento, obsessivo, excessivo, tá? Então, são todas essas coisas que a gente deve levar em conta. E com tudo isso, nós temos que parar para pensar que nós temos dois corpos, o astral e o físico. Além de cuidar a parte astral, da meditação, de uma oração, não importa que seja a sua religião, Deus é um só, e a sua filosofia de vida escolhida, relacionado à sua crença religiosa, deve ter uma moral cristã, uma integridade, né? Para poder ser efetuada uma boa trajetória de vida nesse nosso plano, conservando uma consciência lúcida, tá? Como é que se diz? Conservando a paz interior, a integridade física, moral e espiritual, tá? Essa é a questão que nós devemos de aprender relacionado à nossa vida física, tá bom? Porque a nossa vida física, ela não é fácil para ninguém. Ninguém plantou jardim de flores, não. Existem muitas flores no nosso caminho, assim como existem muitos espinhos. A nossa vida na nossa família
né? Ela também tem catarses. Essas catarses são liberações psíquicas. Como você vai lidar com as emoções de um filho, de uma filha, com as suas emoções? Então, é tudo questão de emoção e significado da nossa experiência vivida aqui na Terra, que a gente já se encontrou de uma outra vida, né? Que nós temos que compreender que as nossas emoções são manifestações nossas internas. E cada ser humano, gente... Oi, Janaína, desculpa, tudo bom? Cada ser humano, a minha colega de estudo, cada ser humano é único. Todos os dias nós estamos lutando contra as nossas imperfeições, gente. E ainda temos que lidar com a aceitação da imperfeição dos outros, pessoal. É muito difícil. Se cada um fizesse a sua parte, amar o pai, amar a mãe, amar os irmãos, respeitar, mesmo que haja muita indiferença e muitas controvérsias de caráteres e de gênios e de emoções, nós temos que aprender a nos controlar. As nossas emoções, elas nos adoecem também. Raiva, ódio, desentendimentos, causam sintomas, doenças sintomáticas no fígado, no pâncreas, nos rins, no coração, tá? O não perdão, você não sabe perdoar, vai te causar refluxo. A ira, o ódio, a raiva, doença no rim, no fígado. Para vocês entenderem como é complexo o ser humano e como a gente deve de fazer com relação às nossas emoções. Conhecer-nos a nós mesmos, procurar dentro de nós uma reforma íntima. E não é fácil, é muito difícil porque eu falo por mim. Cada ser humano é indivíduo, cada ser humano sabe o sapato está te apertando. Essa é a realidade, essa é a grande realidade que a gente fala, né? Então, o que a gente deve de fazer? Devemos de buscar um estado de libertação psíquica para as nossas vivências. E a apometria, no momento, para mim, eu não sei, para você, a apometria, ela ajuda muito sobre as nossas personalidades. A minha personalidade é minha, a da Janaína é dela, a do Raul é dela, a da Eduardo é dela. Só que antes da gente reencarnar, tivemos 700 vidas, a gente vem com muitas subpersonalidades. E imagine que em cima dessas subpersonalidades, existe mais 7 personalidades. Gente, é muita personalidade para a gente lidar. E não é nessa vida que a gente vai passar, não. Ninguém aqui está por bom nem por anjo. Aqui estamos para resgatar tudo. Então, as nossas emoções, elas devem de ser muito bem tratadas. O ímpeto, a raiva, a ira, o estourar por uma situação, respirar fundo, parar, alerta, vermelho, não posso exagerar, a situação às vezes acontece comigo, esses ímpetos, esses estopim, eles acontecem. Ninguém é melhor do que ninguém, mas é necessário aprender a saber a lidar com essas emoções, tá bom? Eu espero não ter cansado vocês e nem ter enlouquecido vocês, tá bom? Eu deixo aqui para vocês um forte abraço, tudo de bom, tá? Que Deus abençoe o coração de cada um de vocês. Obrigada.